Bom, senhor, a gente vai começar agora a nossa entrevista. O senhor poderia falar seu nome completo, por favor? Francisco René Filipino Saldanha. O senhor é da onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. O senhor lembra a cidade? São Cepé, Rio Grande do Sul. E como- Agora eu vim para cá de Tenente Portela, também no Rio Grande do Sul, outra cidade, mas eu sou natural de São Cepé. E me conte, seu Saldanha, o senhor veio para cá, para a Amazônia, com quantos anos? Eu vim com 15 anos. E veio sozinho, veio com seus Vim pais? acompanhado da minha família toda. Quer dizer, a nossa família, o pai, a mãe e 7 irmãos que eu tinha. Que eu tenho, né? E ainda nasceu outra aqui, aí somos 9 irmãos, todos vivos. O senhor quer falar o nome dos seus pais, para deixar já Meu pai registrado, tá né? Meu pai está com 20 dias, está com dia 20 de fevereiro, fazer um ano que morreu, com 90 anos, né? Morando no mesmo terreno que o INCRA deu, né? É pioneiro, é caso inédito, porque ali já vários trocaram, né? E saíram uns e entra outros, e aquele negócio, né? O nome do meu pai é Carlos Augusto Cunha Saldanha. E a minha mãe é Eva Joana Filipino Saldanha. Sua mãe é viva, seu Saldanha? Tá na luta também está internado no hospital regional com câncer, né? Um câncer na perna. Aí esse câncer foi operado e depois ele deu um problema e ela está em recuperação lá. Mas se Deus quiser, completou 90 anos também. Graças a Deus, saúde para ela. Mas, seu Saldanha, antes da gente falar da sua experiência aqui na Transamazônica, eu queria que o senhor me contasse um pouquinho como era a vida de vocês lá no Rio Grande do Sul. Eu falo, a nossa vida lá foi quase uma... Nós passamos de tudo, né? Do auge, nós tínhamos uma situação mais ou menos, né? E fomos caindo até quando... Ficamos quase sem nada, né? Aí nós morávamos na Tenente Portela, nesse lugar que era agrícola, né? Nós morávamos numa colônia de 25 hectares, né? Lá é colônia que chama, né? Aí nós era agricultor, né? Meu pai... A gente plantava tudo junto, né? Filho, aí... Quando foi um dia surgiu a Transamazônica, né? Aí o pai pensou assim, né? Já pensou eu em 100 hectares de terra lá? Nós aqui temos 25, né? E não era nem nosso, era arrendatário, né? Nós vamos para lá, vamos ter 100 hectares de terra, né? Aí o INCRA estava colonizando a Transamazônica, né? Aí nesse município eu acho que teve ideia de ter vindo umas 200 famílias para cá, eu não sei bem quantas foram, mas foi muitas, né? Aí trazia de 10 em 10 famílias, né? A gente foi lá, se inscreveu nessa cidade, tem em Portela, fizeram uma cooperativa de colonização, né? Aquele tempo era o regime militar, era a cooperativa de colonização 31 de março, né? Era um pastor da igreja luterana que tinha lá, que organizou. Aí se inscreveu todas as pessoas que não tinham nada lá, né? Não tinham terra, não tinham essas coisas, era agricultor, né? Para trazer para cá, né? Aí meu pai se inscreveu, aí a gente ficou aguardando, cansado, queria ir embora, porque tinha muita terra, né? Aí quando foi um dia 20 de setembro de 72, chamaram nós, né? Aí a gente veio. Aí quando chegamos em Porto Alegre, né, que é a capital, aí trazia de 10 em 10 famílias. Aí chegamos em Porto Alegre e botavam um dos voos que vinha para Belém, né? Aí nós chegamos, no caso lá em Porto Alegre, saímos numa quarta, chegamos numa sexta. Aí quando foi para viajar no sábado, não tinha avião. Aí esperamos vir mais 10 famílias e vimos num voo fretado, só para trazer nós, né? Chegamos em Brasília, só para abastecer lá e chegamos em Belém. Saímos lá 1h da tarde, chegamos aqui 6h da tarde, né? Em Belém. Aí lá fomos para um lugar que o INCRA tinha lá, uns alojamentos, aí fiquemos lá uns dias, né? Aí quando foi dia 29, nós viemos para Itaituba. Aí lá começou a nossa andança na Transamazônica. O senhor tinha 15 anos nessa época? Eu tinha 15 anos, eu era o segundo. Tinha um irmão meu, também mora aqui, está com 16 anos, porque lá os primeiros 6, tudo era um ano de diferença, né? Meu pai era meio pontual desse assunto, era 6 filhos. Aí uma nasceu aqui, nós temos 9, 4 homens, 5 mulheres, aí tem uma mulher que nasceu aqui no Pará já, né? Em 74. O seu irmão de 16 era o mais velho? Era o mais velho, ainda hoje ele é o único que não seguiu carreira agrícola aqui, né? Ele foi, quando ele tinha uns 18 anos, ele resolveu tentar sorte, não foi para Manaus, né? Lá, trabalhadores na Cobal, que naquele tempo tinha Cobal, né? Companhia Brasileira de Alimentos. E aí se alistou e chamaram ele para o exército, né? Aí se aposentou como sargento do exército. Mora aqui em Europa também, mexe com colônia e tal, mas a vida dele foi fora.
Os outros tudo por aqui nessa. Todos têm sítio, todos mexem com... Os que têm outra coisinha, mas tem o seu sítio, mexem com lote. E eu nunca saí do lote, eu sempre fui agricultor. O senhor é da família, então, de pioneiros, né? Na realidade, tem bem pouquinhos que são os verdadeiros pioneiros, que chegaram em 72, né? Tem muitos que já chegaram em 73, que nem meu sogro já veio em 73, mas meu sogro já não veio de outra região, né? E muitos que aí foram indo, mas de 72 mesmo, ali na região que tem o lote ainda, de 72, que ficou para a família nossa, ainda nós temos. Tem o Celito Labrida, que muitos conhecem, né? A mãe dele, a dona Erminda, para ser o nome dela. Aí lá para frente tem os Mila, tem alguns, ainda tem alguns, né? Mas naquele trecho ali só é nós mesmo. No trecho de Rurópolis até chegar a Flor da Selva, que chama, né? Só é o nosso grupo sítio. O resto tudo já foi trocado. Que chamam, né? Não, esse onde mora o Celito eu chamo de PTzinho, mas é Flor da Selva a comunidade, né? Sim. Nós moramos entre lá e Rurópolis, né? Naquele meio ali só tem a família, só tem o nosso lote, o resto tudo já foi trocado, né? Os que vieram já trocaram e foram embora e voltaram, aquele negócio todo, não tem mais os original. E seu Saldanha, eu fico imaginando, o senhor tinha alguma ideia do que era a Amazônia antes de vir para cá? Não, eu nunca nem tinha visto assim, falar certo o que era, né? A gente não tinha muita ligação, porque tempo não tinha televisão, né? Não tinha, o jornal era muito fraco nessas coisas, então a gente... Quando falaram no Pará, o Pará e tal, e muita terra, a gente sempre foi chegado à agricultura, né? Claro, a região que nós moramos era tipicamente agrícola, né? Não tinha outra. A gente diz, não, lá é o lugar que está faltando para nós, né? Aí quando chegou, foi a primeira decepção que já tivemos, né? A terra, né? Quando a gente olhou para a terra, disse, aqui não é a terra. Porque lá na região nossa, lá, em 25 hectares, produzia de tudo com fartura, né? E a terra daqui era outra cultura. Não é que a terra seja ruim, era outra coisa. E a gente não era acostumado a isso, né? E o lote de vocês ainda estava mata fechada? Todas as terras eram mata fechada, não tinha abertura. O Rurópolis, que hoje é uma cidade, vocês conhecem o Rurópolis? Ali não tinha nada, não tinha... Era tudo mata ali, não tinha nada. Depois que começaram a abrir, né? Nós chegamos em 72, 73 já começaram o INCRA a abrir, aí falava que vai ser uma cidade, e tal. Mas aí a gente achava que... E quem abriu a mata lá no seu lote, no lote do seu pai? Foi só família, só família mesmo. Para dizer que não foi tudo nós, quando nós chegamos lá, o INCRA dava 3 hectares derrubados. Aí nós brocamos, que a gente fala, e eles derrubaram a primeira roça para nós, né? Aí depois daquela ali, foi só nós mesmos. Só a gente. E o senhor lembra se a sua família chegou a ganhar instrumentos assim para trabalhar na época? Parece que apareceu uns facão lá, umas coisas, mas coisa muito pouca, assim, né? Uma ferramenta muito pouca, assim, mas apareceu. Esse facão, eu lembro que tinha umas foices, assim, não assim. Porque era a ferramenta que se usava naquele tempo, né? Mas muito pouco, né? Muito. E a lembrança que o senhor tem dessa época é de dificuldade? Muito difícil. Eu achava. Hoje a gente acha, a gente tem saudade, né? Mas era difícil. Bem difícil. Mas acho que fica interessante, assim, que eu fico lembrando o senhor ainda lá no Rio Grande do Sul, a sua infância, e esse momento que o senhor ouvia os pais falarem que vinha para a Amazônia, né? O senhor lembra quem tomou a decisão? Se essa decisão foi uma decisão mais do seu pai? É o pai. A sua mãe estava animada para vir? Como é que foi essa situação? A minha mãe sempre foi assim, nunca gostou assim. Meu pai sempre teve aquela ideia de sair, né? Há muitos anos, eu era muito criança ainda, ele tinha vontade de ir para o Mato Grosso do Sul, né? Porque era uma terra... Via gente lá, e ele era doido para ir para o Mato Grosso do Sul, e a mãe botou o pé no toco, que diz a turma, e não quis vir, né? Ele sempre tinha vontade de sair, né? Porque nós já tinha tido uma certa condição financeira, né? E ultimamente não tinha, ele disse, não, eu quero ir para um lugar que eu possa arrumar mais alguma coisa. Aí ele deu a ideia, ela concordou, né? Porque se ela dissesse que não vinha, ele também não viria, eu acho, né? Mas aí ela disse, não, então vamos, né? E a gente vendeu tudo que tempo que não trouxemos nada, só as malas, só trazia cada uma a sua malinha, né? Até pouco tempo ainda tinha aquelas malas antigas que tinha, cada um trouxe com a sua coisa, é só isso, ninguém trouxe assim nada, bem dizer, um rádio velho, alguma coisa assim, mas não, espingarda, essas coisas eles deixaram trazer, né? Arma, ele trazia. Mas outra coisa, né? Eu esqueci de lhe perguntar, Saldanha, e seus pais, eles têm alguma descendência europeia? O meu pai Saldanha diz que é espanhol, né? E Filipino é italiano. A minha mãe diz que o bisavô dele veio da Itália, em 1800, uns quebrados. Aí, até nós temos um livro lá em casa que consta tudo. Deixa eu ver quem é esse ser mesmo.
que diz que conta a história, né? Mas eu não sei se é... ainda não vi, diz que tem, né? A mãe sempre conta, tá lá, é para me pegar e eu nunca peguei, mas eles deixam italiano, a mãe, né? Que é caçol filipino, que é italiano. Agora, Cunha Saldanha diz meu pai que alguém dele era da Espanha, né? Eu não sei, porque na realidade o Rio Grande do Sul todos têm alguém que é descendente de europeu ou alguma coisa, né? Ou é alemão, ou italiano, ou espanhol, alguma coisa assim, né? Tudo era pessoal que veio de lá. Então, voltando para a Amazônia, os primeiros momentos de muita dificuldade, né? Trabalhar na roça. O senhor lembra que vocês começaram a plantar? Só arroz, naquele tempo o negócio forte era arroz, tinha que plantar arroz. Até porque a gente a situação financeira era difícil, né? O Banco do Brasil já financiava uma roça de arroz, né? Aí era aquele negócio, você tinha que plantar o arroz para pagar o financiamento. Era só aquilo. Até 80, esse rojão foi só arroz. Nós colhia 500, 600 sacos de arroz. E aí pagava o financiamento que já tinha, se sobrava, fazia o financiamento. E assim, até 80. Aí depois entrou a pimenta do reino, aí entrou as coisas, né? Aí a gente já comprou uma vaca, essas coisas assim, aí já diversificou, né? Mas até 80 a Transamazônica toda, né? Não foi só nós. Talvez foi uma das maiores produtoras de arroz da região, né? Hoje a gente diz que planta uma roça de arroz e não dá, aquele tempo dava arroz que enjoava, né? Não sei por que era, se a semente era mais adaptada, o clima era muito diferente, né? Tem gente que diz que nada mudou, eu falo que mudou porque eu conheço, né? Era uma diferença danada daquele tempo. Naquele tempo a gente tinha um inverno e um verão, hoje nós não temos mais. Há muito tempo nós não temos mais. Aquele tempo só era no machado na folha, você tinha que queimar, né? Podia fazer sua roça com toda a segurança que você queimava. Tinha aquele tempo de queimar, hoje não tem mais, se você fazer você não queima, né? Então E já ninguém mais faz isso também, né? Se tornou o arroz inviável, se você analisar o preço para produzir um saco de arroz, não compensa, e aí já tem outras coisas, né? Tem a pimenta, tem outras coisas. Oi? Trabalharam com arroz até 80, mais ou menos. Até vendiu para quem, seu Saldanha? Aquele tempo tinha a Cibrasei, né? Recebia, o governo comprava, ele tinha um plano, ele comprava toda a produção aí a gente depositava na Cibrasem e eles não sei o que fazia assim para Manaus, dizem que ia para Manaus, né? Mas era quantidade, mas era arroz demais, que era muita produção, né? Aí a gente entregava na Cibrasem e ia receber do Banco do Brasil em Itaituba. E naquela época, seu Saldanha, é o segundo, né? O segundo mais velho. Os seus irmãos tinham idade escolar também, né? Conseguiram estudar? Conseguiram. Não para se formar em nada, apenas para ler e escrever, né? Eu tenho uma irmã que é formada professora, formada em pedagogia, mas ela já depois de moça, ela saiu e se formou por conta. Mas os outros, assim você estudava até a quarta série, quinta e... Mas lá na Transamazônica? Na Transamazônica mesmo, tinha escola? Tinha, bem pertinho da nossa casa mesmo, fizeram uma escola, né? Até se juntaram lá, aquele tempo os colonos, né, se juntavam, aquele tempo em Itaituba, né? Aí lá na Seduc, né? Eu não sei nem se esse tempo era Seduc, eu já tinha, não estou lembrado bem do órgão. E lá pediam uma professora, e a professora vinha, às vezes parava na casa da mesmo e... Então os colonos se juntaram, construíram a escola. Nós fizemos, muitos foi de palha, as primeiras, né? E aí ia lá e eles armavam uma professora e ia até o primário, né? O que chamava-se, né? Depois, quem quisesse sair... Aí depois veio o Rurópolis, né? E muitos já começaram a andar para Rurópolis. Quem quisesse estudar, mas o básico era isso. Meus irmãos mesmo, ninguém... Mas essa escola foi criada bem depois de 72? Acho que foi em 74, por aí assim. 72, 73 não teve, acho que foi em 74 que teve a primeira escola. Eu não tenho bem certeza, porque isso aí já é uma coisa que... Mas foi um tempo. Aí, os 4 mais velhos não estudaram mais, né? Esse outro irmão e as 2 irmãs, né? Foi só os outros. Mas o senhor estudou lá no Sul? Eu saí de escola lá no Rio Grande do Sul ainda, com 14 anos, eu parei de estudar. Escola lá? Porque aquele tempo tinha um tal de ginásio, né? Eu acabei de fazer na escolinha lá do interior e depois o meu pai sempre foi rígido para isso, para deixar nós sair para outro canto e a gente... Aí eu também larguei de mão. Todo mundo hoje, naquele tempo todo mundo trabalhava na roça, né? Mas também não era, se tivesse uma mais perto, talvez a gente continuaria. Mas não tinha que ir para outro lugar e aí não queria. O senhor sabe que quando o senhor fala isso, eu fiquei curiosa, porque para saber, o senhor falou que vocês tinham lá uns 25 hectares, não era de vocês. Não. Mas o senhor não relata que tinha dificuldade, que viveram dificuldade lá. Era uma vida tranquila? Era tranquila. Digamos Praticamente assim, não faltava não, nada? Tinha uma fartura,
não é uma cidade, era uma cidade grande, mas era 20 e poucos quilômetros da cidade. A estrada era ruim, porque a cidade do interior sempre é ruim, né? Mas a questão de fartura em casa, essas coisas tinha demais, porque o Rio Grande do Sul, nessa região lá, o que se pensar produz, né? Então, e tinha aquela coisa, primeiro vamos guardar para comer, depois se sobrar a gente vende, né? Então a gente tinha uma fartura muito grande, né? E aqui na Transamazônica? Foi difícil. O primeiro ano a gente dizia assim, fome, não, mas vontade de comer tinha muito. Sem ter o arroz, muitas vezes sem ter a farinha, sem ter nada. Tinha uma caça, o cara dizia, tinha muita fartura, tinha a caça, mas para quem vinha de um ambiente que não tinha. Eu nunca tinha visto uma espingarda para dar um tiro. Aí você se embrear numa mata que a gente não era assim também, não. Tinha muitos que enturmavam muita gente, e tinha coragem. Meu pai sempre foi mais restrito, ele nunca gostou muito de que nós, então era só nós mesmos. Na mata para caçar. A gente que entrasse ele queria, até porque era uma necessidade naquele tempo. Ninguém matava por esporte, matava por necessidade. Se nós não matávamos, não comia, né? Naquele tempo eu vim comer carne de gado aqui mesmo, acho que uns 5 ou 6 anos ou 7 depois, eu não sei, não estou lembrado, que começou a aparecer, né? Mas a não ser não, né? Aí depois começou a criação de galinha, que também custou chegar, né? Porque aí tudo foi difícil, primeiro ano foi difícil. A pessoa vem e diz assim, mas naquele tempo, não é que nós fomos jogados, seria até chato dizer, né? Mas a gente foi botado num lugar que não tinha nada, né? E totalmente diferente do que nós era, né? Porque a gente, aí foi difícil. Essa decisão da família de vir de lá, ela ocorreu assim, em relação mesmo à quantidade de terra que era oferecida aqui, porque não faltava nada lá. Então a vinda para cá foi motivada pela essa... Um pouco foi, e outro pouco porque a terra não era nossa, né? Amanhã depois o dono podia dizer, não, a gente quer vender para outro. E aí, nós íamos morar onde? Aí o pai disse, não, vamos lá que o pai sempre negócio, o filho tem que ficar perto dele, lá em 100 hectares dá para todos nós ficar juntos, né? O que deu um pouco errado, né? Mas a ideia dele era essa, né? E, seu Saldanha, aqui, como era, tinha no lote de vocês algum igarapé? Tem. Passava água, essas coisas? O negócio é rico, né? Ainda hoje, agora estou mecanizando até porque o pai morreu com 90 anos, o lote já foi bonito, né? Aí foi acabando o gado, o recurso, as coisas. Para falar a verdade, ele só vivia já com a aposentadoria e algum gadinho que ele tinha, né? Mas não tinha mais como fazer de novo, né? O lugar que o mato já estava alto, aí a família resolveu vender, a gente não quer vender porque é da família. Aí arrendamos não. Os Adalto, que eu acho que todo mundo conhece, quem é de Ruropeste, que é dono disso, eles têm uma terra mecanizada, estão mecanizando para plantar arroz, soja, essas coisas. Aí, parece que com 7 anos eles devolvem para nós e vão pagar uma renda, né? Que é para a mãe, que o lote por enquanto é da mãe, que ela é a proprietária, né? Aí a gente vai, depois vai ver o que vai fazer. Eles vão repartir para cada um o seu pedaço, vão vender, repartir o dinheiro, vamos ver aí o que faz, né? Mas é mais ou menos por aí assim. Então, para a gente ficar lá nos 25 hectares dos outros, a gente vamos para os nossos 100 hectares. Sim. Foi Acho assim. que quase todos vieram com esse intuito, né? De eu acho prosperar, que todos, né? Pelo menos meu pai, eu sempre falei, ele nunca foi um homem de ambição, ele nunca teve vontade. Se ele pudesse que os filhos tivessem ficado tudo nesse 100 hectares que ele tirou, eu acho que tinha ficado tudo lá, né? Porque depois disso nós tivemos mais. De colher 100 sacas de pimenta por ano, de colher muito arroz, de ter um bocado de gado, podia comprar mais lote, ele nunca quis, ele quis só o dele ali mesmo. Hoje ninguém compra mais, hoje a senhora compra o lote da mãe lá, se chegar com 1.500.000, ela não vende, né, pelo valor das outras terras lá perto, né. Então hoje não compra mais, sem ter um dinheiro não compra mais, né? E aquele tempo ele comprava pouca coisa, porque era barato, mas ele nunca quis investir, o dele só era aquele dele mesmo, ele nunca teve. Aí os filhos, quando fomos casando, já fomos saindo, comprando, tirando. Eu mesmo ainda peguei terra do INCRA, né? Que o INCRA cortou a reserva que vai de Rurópolis ali. Eu peguei um. E esse irmão meu pegou terra, já comprou, mas depois que veio do exército com dinheiro, né? Que arrumou um trocado. E as irmãs casaram, os maridos, ou seja, cada um, quase todos têm o seu lote. É isso que eu quero conversar com o senhor, porque imagina, vocês vieram jovens, o senhor, principalmente seus irmãos mais velhos também, né? O seu mais velho, mais velho. As suas irmãs, e trabalhando na terra. Mas naquela época, o senhor lembra se naquele pedaço os jovens se reuniam? Tinha na comunidade, aquele tempo a comunidade era forte, né? Hoje não existe mais comunidade na Transamazônica. Naquele tempo as comunidades eram forte mesmo, né? Entrada de travessão, né, que tinha campo de futebol, comunidade católica, né, que a gente tinha outra religião, seguia, tinha as comunidades eram fortes, bem fortes, tinha muita gente,
Todos os anos tinha cada comunidade uma festa do torneio, essas coisas tinha. Então tinha reunião. A Emater também, antigamente era a Carpará, né? Fazia reunião com os jovens, alguma coisa que queriam fazer também, né? Alguma coisa assim. Tudo isso existia assim. Depois, um tempo aí foi subindo. Hoje as colônias estão quase tudo vazias, né? A maioria, muitos fazendeiros já compraram tudo e outros vieram para a rua, né? Venderam, mesmo que tem a terra lá, mas tem morando na rua. Os jovens já não ficaram mais, a maioria não ficaram mais, né? E é assim, né? Mas tinha muita organização, assim, para a juventude. Eu lembro que os outros entrevistados falavam muito sobre os torneios de futebol. Exatamente, né? eu estou falando, todos os Uma anos. competição entre Cada os mês trechos. cada mês tinha numa comunidade, né? No Ouro Verde, que tinha um torneio grande todo ano, né? Tinha lá na Flor da Selva, que o pessoal chama de Pedro, mas é a Flor da Selva. Tinha na Vista Alegre, que é de onde a minha mulher morava, tinha nós ali, que chama Transparaná, né? Porque era estado através dos paranaenses, né? Todo ano tinha um torneio do ano que juntava as outras comunidades e faziam ali, né? Então tinha muito movimento. E o senhor jogava futebol também? Eu corria atrás. Fazia A minha mulher disse que foi a sorte do futebol, senão daí eu não tinha casado com ela, né? Que era longe. Aí no jogo a gente se conheceu e há 42 anos aí a gente casou. Ela vivia a quantos quilômetros, senhor? Uns 20 quilômetros mais ou menos, eu acho. Noutra comunidade passava. E ela morava numa oficina, no Travessão. E eu morava no Bloco Paia, na Beira da Faixa. Eles já chegaram em 73. Aí em 73 abriram os Travessão, aí o pessoal... Aí jamais veio gente por conta, e o INCRA já não trazia mais. Aí já vinha... Só dava o lote, né? Já vinha por conta do... Ela veio de onde, seu Saldanha? Ela veio do Paraná. Só que são nordestinos, né? Meu sogro era lagoano e a minha sogra era pernambucana. Aí foram para São Paulo, lá casaram, né? E foram para o Paraná. Na mesma luta pela terra, né? Aí do Paraná vieram atrás dessa terra para cá. Aí eles vieram para cá. Também estão todos irmãos, um dia a Covid levou um deles, né? Morreu, os outros também estão tudo por aí, né? Mas uns não mexem mais com terra. Hein? Então, seu Saldanha, naquela época tinha essa movimentação de... E o senhor lembra se o senhor e seus vizinhos se ajudavam, né? Tinha o pessoal para colheita, nós chamávamos de mutirão, chamamos de pichirum, né? Gaúcho chama de pichirum, né? Já outras pessoas chamam de mutirão, né? É um arroz que estava precisando ser cortado, ou empilhado, ou coisas assim, ou um roçado, né? Hoje vamos roçar aqui a roça do fulano. Aí depois o outro junta tudo, vamos fazer a do outro. E uns tempos aconteceu isso, mas aí depois foram por se afastando, já não mais teve, no começo teve. Quando o senhor chegou aqui com a sua família, o senhor lembra qual foi a primeira família que o senhor teve contato, assim, que vocês tiveram contato, que já estavam aqui, que chegaram depois, que vocês se tornaram próximos? Quando nós chegamos em Itaituba, né, lá eu falo que era uma torre de Babel no outro sentido, né? Lá tinha uns alojamentos do INCRA, tinha gente de todos os estados, do Nordeste, do Sul, que o INCRA trazia jogando tudo lá, né? De lá ele distribuía para os lotes, né? Nós ficamos os únicos gaúchos que ficamos nesse lugar. O resto era tudo de outras religiões, de outras regiões, né? Tinha... o primeiro vizinho nosso de frente era só do Maranhão, né? Eles chegaram junto com nós. O INCRA saiu distribuindo cada lote o seu. Ninguém escolheu o lote. Naquele tempo, hoje o cara vai 500 vezes para escolher um lote depois que o INCRA fez. Mas naquele tempo não. O INCRA chegava do seu lote e esse aqui. E o caminhão ia para frente soltando os outros, né? E, inclusive, houve um atrito. Meu pai, quando chegou no lote que o INCRA deu para ele, tinha um cidadão que passou lá em 71 e fez uma roça e estava morando num barraquinho dentro desse terreno, né? Aí, quando meu pai chegou, se identificando que era o dono do lote, ele disse, olha, mas se o senhor puder deixar eu aqui, é bom. O pai disse, eu não vou fazer confusão por causa de terra também. Vou voltar no INCRA. Aí voltou em Itaituba, que nós estávamos lá, né? Com muita cara ruim, o INCRA disse, então eu vou dar para o senhor o lote para cá, né? Que o lote do cara pegado com... E não dava aparelho, ele ficou muito lote para trás, depois eles iam dando de novo. E assim, ninguém escolhia, eu só quero aqui. Não, o INCRA dizia, o seu lote é aqui. E ia para vender. Ele chega em tempo os fordão a gasolina, os caminhãozão. Aí ele cheio de gente na carroceria lá e ia pingando, ó. Fica um aqui e outro ali, um aqui e outro ali, um aqui e outro ali. Veio eu e meu pai, né? Eu era companheiro dele, nós dois. Quando deixou lá, nós na ponte do Balco, que chama, para chegar, de Roraima para 8 quilômetros, né? Passa a Serra do Mosquito. Aí quando chegou tinha esse cidadão, um cara do Ceará, né? Ele teve uma história engraçada depois. Ele fez um barraco no chão assim, né? E estava lá. E aí pediu para o pai se o pai pudesse deixar ele lá. E o pai disse, eu vou voltar lá para o INCRA resolver a questão. Chegou lá, o INCRA disse, tá, vamos, depois nós conversamos com o homem lá. Aí foi e deu esse outro. Lá tinha. Aí de frente era uma família de maranhenses que veio, né? Tudo do Maranhão,
de um lado um piauiense, ali mais era maranhense, mas tinha muito do Piauí também, alguns do Ceará. Gaúcho mesmo ficou mais para frente, nós só ficamos nós ali. Você disse que tinha uma história engraçada com esse cearense? Porque ele estava nesse lote, aí o INCRA disse assim, meu amigo, o senhor está sozinho, eles não davam lote para sozinho, para solteiro, o senhor tem que ter uma família, né? Não sei nada. O senhor vai ficar... Aí ele lembrou que tinha uma mulher com 2 filhos no Ceará. Aí, aquele tempo, carro particular não passava, só carro oficial, né? Aquele tempo era a IT, a firma que fez a ponte, tinha aquele tempo não era o DENIT, era o DNR, né? Que passava, né? Então você não tinha um carro certo para viajar. Ele botou um saco nas costas e um porquinho que criava, né? E tombou no rumo do Ceará, né? Para buscar a mulher, né? Dizendo que induzido por um mineiro que disse que ele falou que tinha 2 filhas bonitas, esse mineiro meio antigo, dizendo que se ele trouxesse uma filha, daria casamento, né? Aí ele rompeu no rumo do Ceará. O INCRA era rígido aquele tempo, com 90 dias o INCRA chegou lá em casa. Alguém do INCRA disse, seu Saldanha, cadê o seu Raimundo? Aí o pai contou a história, ele foi para o Ceará buscar a família dele. E deixou as coisas dele na nossa casa, né? E nós, eu e mais um irmão meu, plantemos uma rocinha de meia com ele que ele tinha deixado queimada, né? E aí ele disse, os guris, que nem o gaúcho fala, vamos cuidando da rocinha dele. Aí o cara disse, nós vamos doar o lote dele para outro, está com mais de 90 dias que ele não está dentro. Aí o pai disse, não, menino, dê mais um prazo para ver se ele chega. Aí ele disse, vamos dar mais 90 dias. Com 90 dias, se ele não aparecer no lote, nós vamos dar para outro. Com 90 dias, o INCRA já chegou com outro cidadão. Diz, olha, o dono do lote agora é esse aqui. O cara nunca apareceu. Com 2 anos, ele voltou sozinho. Chegou lá, a mulher não quis mais ele não pôde vir na mesma hora. Quando chegou, nós compramos uma espingarda que nós tínhamos ficado, né, que era dele. E naquele tempo, o pai lembra lá o tanto de arroz que nós pagamos para ele, a parte dele, que a outra parte era uma rocinha pequena. E ele botou o cacareco dele e foi embora. Com 90 dias, no caso, 90 dias, o INCRA avisou e com mais de 90 ele veio já com um cara, ele já trouxe um dono do lote. Diz, olha, esse lote é aqui, diga para o seu Raimundo que ele perdeu o lote. Se não ficasse no lote, tirava daí. Eu falo assim porque era meu vizinho, né? Eles fizeram isso. Aí a mulher dele já não quis mais ele para lá, não sei, eu sei que ele voltou sem nada, né? E o mineiro nem casou também. Esse mineiro depois foi buscar a mulher dele também. Aquele negócio, né, o cara... E esse mineiro, aquele tempo a gente tinha muito medo da Polícia Federal, né? O cara falava, o mineiro se identificava com um policial federal, né? Aí eu dava uma pressão no coitado do velho, eu acho que ele também meio... Tá? Quando eles fizeram a Transamazônica, ele passou 26 dias perdido. O Beck pegou ele já correndo atrás para poder pegar ele, né? Aí ele ficou assim meio baralhado na cabeça, então acho que juntou uma coisa com a outra e essa viagem não deu certo para lá. Seu Raimundo. Enfim. Então, seu Saldanha, nessa época, muita movimentação, né? Era bem mais movimentado que hoje, muito, muito, muito mais. Eu fiquei pensando, seu Saldanha, o senhor falou do seu contato com os outros migrantes, que a maioria não era gaúcho, né? E aí eu queria saber como é que foi essa convivência com pessoas de regiões tão diferentes, acho que costumes diferentes. Costumes diferentes. E o senhor disse que se juntavam todos. E também eu queria saber da sua relação e da sua família com as populações locais, né? O senhor teve também contato com população que já era daqui? Não, o contato com quem era daqui quando a gente vinha em Santarém, né? Depois, um ano depois começou a liberar para a gente vir em Santarém, aí a gente ia, mas lá mesmo não tinha, lá para dizer que o original da região não existia, era só de fora. E o nosso contato com as pessoas, a gente vai se adaptando, né? Vai vendo os costumes de um, vai vendo os costumes de outro. Meu pai sempre foi muito prestativo para essas coisas, ele nunca... É aquele negócio, né? Ele sempre tinha um certo cuidado para não tentar ofender a pessoa, porque havia pessoas que se ofendem com a coisa que a pessoa nem teve intenção de ofender, né? Aí nós também, é tudo jovem, aí a gente vai aprendendo mais ligeiro, né? Ele disse que a gente aprendeu a falar que o meu pai foi mais rir. Eu ainda hoje, ele morreu com 90 anos, costumes alguns ele mantinha ainda, né? Nós já se adaptamos mais a todo mundo, né? Todo mundo queria, mas a gente não... Você falou não que a sua mãe chegou a ter um bebê aqui, né? Seu irmão caçula, né? Uma mulher, ela está cuidando caçula. dela aqui, ela completou agora 47 anos, né? E como foi o nascimento dela? Esse já foi, cidade, ou já tinha o hospital, já tinha sido inaugurado, que foi em fevereiro de 77 inauguraram os primeiros órgãos aqui, não é bem dizer, que até foi o Garraça Azul que veio. Isso foi a festa que eu corri mais na minha vida, né? Porque os carros correndo com ele e nós correndo atrás, né? Molecão, para chegar bem perto, né? Aí inaugurou o Banco da Amazônia, né?
inaugurou o CESP, o CESP, né? E inaugurou o Hotel Presidente Médici, né? Que é aquele ali, inaugurou a prefeitura, que hoje ali era um centro artesanal, né? Cila Nogueira Médici, que era a mulher dele. É um centro artesanal, coisas que era para funcionar, mas acho que nunca funcionou direito, né? Hoje é a prefeitura ali, né? Aquele ali era uma coisa, era um patrimônio, aquele ali é original. Aí eles fizeram muita adaptação, agora que não dá nem para conhecer, mas ali era. Inaugurou o INCRA, inaugurou uns órgãos, aí inaugurou isso tudo. Aí o hospital, essa minha irmã nasceu, ela nasceu em 74 já ali. E o senhor chegou aí na inauguração de Rurópolis? Fui, eu estava lá, eu estou lhe falando que esse dia foi o dia que eu... Carro, né? É porque aquele tempo ele inaugurava um lugar, aí disse, agora ele vai fazer a sonoridade de tal canto, aí a turma tudo ia para lá. E depois teve uma missa inaugurando a igreja, né, que ainda hoje tem a rádio comunitária, parece que funciona lá, né? Uma igrejinha. E fizeram uma igrejinha que se cabe muito umas 50 pessoas. A missa foi até lá de fora, que aquele dia foi um dia que juntou gente demais, que os caminhões juntaram, que era gente eles fizeram para ali. Aí a missa foi celebrada na frente, quando eu não lembro como foi, quando acabou a missa, o presidente Médici saiu de pé, né, atravessou a praça, né, que tem a praça da rodoviária hoje ali. E no outro canto tinha um culto da Igreja Assembleia de Deus, né? Ele foi assistir o culto lá, né? Aí depois que acabou o culto, aí depois do meio-dia teve um almoço e aí depois ele foi embora. E o senhor lembra desse almoço? É uma história icônica, assim, entre os entrevistados, né? Esse almoço foi engraçado, né? Desorganizado, né? Eu acho que ali tem uns que carregaram de comer demais, outros aquele negócio. Eu acho que ninguém tinha como se organizar com um almoço para aquele horror de gente, né? Primeiro foi dado uma ficha, a ficha não foi respeitada, e virou um balaio de gato. Eu sei que quem pegava alguma coisa e comia, e talvez seja alguém que não comeu. Eu tenho lembrança de que nós comíamos bem pouquinho, pelo tanto da festa, né? Mas tivemos esse almoço, né? Foi até no hotel do lá, mas era muita gente servindo, e você já pensou, eu acho que aquele dia deveria ter umas 3 ou 4 mil pessoas lá em Rurópolis, né? Mas não tem uma base, né? Para você organizar um almoço para um rolo de gente já 2 ou 3 horas da tarde, assim, sendo que esse pessoal, todo mundo, quando acabava de comer, que subir num caminhão, pipocar no meio desse mundo aí, era desorganização total, né? Mas a gente teve esse almoço. E o caminhão, a comunidade que... Não, tudo era por conta do INCRA. Naquele tempo não tinha, a comunidade não tinha carro ainda, não, porque era bem fraco. Naquele tempo o INCRA tinha os caminhões, as caminhonetas, tinha uma frota de carro que era só para puxar. Nem podia andar na carroceria aos montes, né? Podia. Não tinha. E o senhor falou do Médici, né? E eu lembro que uma das justificativas do governo militar para abrir a Transamazônica foi o desenvolvimento da região, né? O senhor, como a pessoa que veio como migrante, como é que o senhor vê essa fala, né, dos governos militares no período, né, de que vocês estavam vindo para auxiliar no desenvolvimento da região, o que eles chamavam de desenvolvimento? Como é que o senhor foi vendo esse processo ao longo do tempo? Tinha até uma fala que não sei se eu vou conseguir me explicar direito, dizia integrar para não entregar, né? Eu acho que naquele tempo eu achei que ia dar certo, mas eu acho que fosse hoje eu diria que não deu, né? Porque foi muito aquele tempo, ele teve uma coisa talvez desestruturada, desorganizada, que ele foi aquele, aí depois começou a parar hoje, dá para dizer que eu acho que para desenvolvimento não, eu acho que para ocupação está certo, mas para desenvolvimento eu acho que do jeito que foi feito e que é feito até hoje, né, eu acho que não trouxe nem, porque eu já digo à nossa família que nós somos típico agricultor, né, nós só mexemos com nós não desenvolvemos não, acho que não. A gente viveu, a gente criou os filhos, a gente não passa miséria, mas só que é aquele negócio, né? Na luta. Não dá para dizer assim, o cara, quando você vê um rico e dizer que o cara tá rico, não esqueça que não foi, ou que tem algo, não foi na agricultura, não foi nem na pecuária talvez. É gente que já trouxe um dinheiro, começou e aí tá certo, ele trouxe, começou e aí foi embora. Mas a pessoa dizer assim, eu cheguei lá e eu prosperei só com o meu bração, mas isso é conversa, não existiu isso não. Então, aqueles 10 anos primeiro, que a gente achou, não, se iniciou, vai produzir muito, né? Mas só que daí ficou naquele, já eu acho que não, agora com ocupação tudo bem, né? E ocupou, tá tudo ocupado aí, tem gente já 100 quilômetros dentro da mata, aí, mas com o progresso eu acho que não. Do jeito que foi, que está sendo levado, eu acho que não. Eu acho que para nós aqui...
a justificativa, que era desenvolver, digamos, vocês viriam como migrantes e iam ajudar a desenvolver a região. Eles diziam que a região era uma região que não era desenvolvida, né? Quando comparava com o sul, sudeste e a Amazônia, não é uma região desenvolvida. Então nós vamos abrir a estrada, vamos trazer o pessoal para ajudar a desenvolver a região. E eu queria saber assim, como é que o senhor se vê nesse processo, porque o senhor fez parte do projeto do governo, né? Então como é que o senhor se enxerga, o senhor, sua família, né, nesse processo? O senhor acha que o senhor se encaixa nesse discurso de que veio para cá para desenvolver a região? Eu acho que não. Eu vou ser sincero, eu acho que não. Talvez eu vim com esse intuito, né, mas não aconteceu. Porque nem comigo e nem com ninguém. Se eu disser para a senhora das famílias que eu conheço, que vieram com nós há 50 anos atrás, para fazer essa coisa aqui, eles estão aqui. Os que estão aqui, eles estão aqui, mas estão só. Tudo bem, talvez eles melhoraram a situação econômica, nós também, não vou dizer que nós temos, só que nós temos, a gente tem, né? Se a gente juntar tudo que nós temos de terra, alguma coisa, nós temos. Mas não lhe dizer assim, foi um grande progresso que a gente fez, que trouxe para a região também. Não, eu acho que não. Não é dizer assim, porque a gente... Talvez é porque não teve... A política foi... Muitas coisas que a gente for para falar é até complicado, né? Mas a gente como leigo que não entende, mas se fosse de outro jeito seria melhor. E naquela época, seu Saldanha, os seus vizinhos, assim, aquela sua comunidade se organizou para reivindicar melhorias na pista? A gente fazia. Disso? Eu lembro que tempo a gente vinha 2.000 pessoas por INCRA, aí só saía com os tratores, fazia a travessão, né? A gente se organizava e vinha, né? Eu mesmo não tinha lote em travessão nem nada, mas eu gostava de estar junto, né? Eu tenho uma filha que tem 40 em Uberaba, que era pequenininha, nós vinha. Eu estava no INCRA ali, fazia um acampamento e tal, e reivindicava aqui. E aí eles davam aquele paliativo, eles faziam, embora não seja, só sai daqui quando alguém do INCRA chegar. Aí chegava o avião de Belém, negociava ali e tal, as máquinas vão sair. E aí dava, talvez fazia 50% do que prometiam para nós ali, mas vinham, né? A gente parece que mais uma organização. Por isso que eu falo, hoje, se a gente chegar lá e chamar 1.000 pessoas, talvez não ache mais que queira ir, né? Mas aquele tempo eu fazia assim, ixi, aquele lado do INCRA ali, a gente enchia de gente ali. Mas tinha uma liderança, né? Claro, tinha uma liderança, né? Tinha o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que era forte naquele tempo, né? Tinha as organizações locais que ajudavam, né? Então a gente tinha mais poder de organização, não sei se é porque a pessoa depois foi desanimando com as questões, eu não sei por que foi. O senhor lembra do nome, assim, de um líder local, assim, que marcou para o senhor, assim, nesse período? Tem lembrança, tem recordação? Assim, de que? O nome de uma pessoa que foi bem influente nesses movimentos de reivindicação de vocês? Muita gente, quem começou mesmo ali foi os Gans, né? Que naquele tempo era o Avelino Gans, era o... Depois já... Tem muitas pessoas, assim, o Celito mesmo, muitos que faziam, que tinham mais, se informavam mais fora e levavam para os outros, né? Tinha mais ou menos isso aí, né? E alguns já morreram, tinha o seu Frederico, que faz muitos anos que eu não vejo ele, mas era também. Então, você está dizendo aqui de Belterra? É ele? Não, ele é da Transamazônica ali, lá na caverna, que fala, José Frederico, é dos pioneiros também aqui na região. Era um dos líderes, a gente, baseado com eles, assim, eles se convocavam e aí tinha o sindicato que dava o pontapé inicial dele. E nessa época, há relatos de que houve perseguição do exército para algumas lideranças. O senhor sentiu alguma? Não, eu não era, para dizer a verdade, talvez entre eles existia, né? Mas a gente que ficava mais como, não tinha esse acesso, mas assim tinha, o pessoal andava sempre atento a isso, né? Mas eles deveriam ter sentido, né? Mais. A gente era mais assim, que nem meu mesmo, a gente mexia mais com a questão de catequismo, né? Catequese, na comunidade a gente organizava aquela parte, né? Então e aí na comunidade já tinha gente com outras ideias que talvez não... Então assim, agora os líderes mesmo, talvez a pressão era maior, né? Então, na sua comunidade, o senhor trabalhava na catequese? Eu trabalhei na catequese, negócio de catequese, a gente fazia semana de catequese, aquele tempo tinha, né? E essas coisas. Primeiro começou fazendo aqui em Santarém, né? A minha mãe fala que meu pai passou a primeira comunhão aqui, né? Porque ele não era de igreja, ele nunca gostou de igreja. Aí quando chegou aqui, quando nós chegamos ali, né? Comecei uma primeira igreja de palha também, nessa escola.
Aí alguém precisa dos catequistas, aí escolheram ele assim. Não sei se é porque ele era mais grande. Aí eu digo, não sabe quem está levando, que ele não vai. Olha, para falar a verdade, no Rio Grande do Sul eu nunca vi ele dentro de uma igreja. Ele não era um homem. Ele nunca. Ele era um cidadão que não se envolvia com a vida de ninguém, mas também não frequentava essas coisas. Né? Aí levaram para catecismo, trouxeram aqui no seminário, o seminário é na entrada ali. Aquele tempo era longe da cidade, hoje é dentro ali. Né? Eu estou falando aqui porque ele é para aquele. Aí eu sei que lá, ele passou até a primeira comunhão para ser catequista, eu sei que ele foi uns tempos e depois ele já foi. Aí já foi entrando na turma jovem, aí a gente. Mas aí já foi a semana que já foram feitas para lá, e aí ninguém mais veio para cá, né? Mas lá no sul vocês iam para a igreja não, católica? Nós frequentávamos, mas lá era outro sistema, esse negócio essas coisas lá não tinha ainda, né? Não tinha, a comunidade lá já tinha comunidade velha, né? As igrejas eram aquele sistema bem antigo de. O cara, você saía num terço, dia de domingo, e lá ia jogar uma bola, e uma vez tinha uma missa com batizado, essas coisas assim. A vida da comunidade mesmo não tinha, que nem tinha aqui, né? Aqui o pessoal tentou, fazia, né? Mas a comunidade. Aqui o senhor lembra da inauguração da igreja, é isso que o senhor falou? Ou não? Da igreja católica aqui? Aqui, a da cidade? É. Ela foi feita na época da inauguração, né? Agora o prédio católico mesmo já foi depois, um tempo eu não lembro bem. Eu lembro das minhas cantigas lá, né? Mas eu não lembro que tempo foi, mas deve ter sido por 75, por aí assim, 75. Agora celebrava isso lá em casa, na casa. Eu estava falando naquele tempo o padre chegava e dizia, quem não é casado, aí, naquele tempo ninguém, aí juntava a gente da região toda, lá em casa casou muita gente, né? O pessoal casava tudo, chegava lá não tinha negócio de nada, aí o padre, quem é o marido e quem é a mulher, ia casando, tudo. Tem muita gente lá que só era casado no civil, porque lá já tinha esse negócio, né? Você só casava se você frequentasse uma igreja, aí muitos não frequentavam, né? E chegou aqui e disse, não, chegou... E contava essa história, e eles mesmos contavam, que tinha gente que casava lá no Maranhão, largava da mulher para lá aqui arrumava outra, casava. Tinha uns que casavam no dia do casamento. Meu pai mesmo, tem uma senhora, era ainda viva, né? Ela casou, conheceu o marido no dia do casamento. Ela chegou na missa e o marido já tinha mandado uns recados, né? Chegou e casar. Então era rapidinho casar. Então lá na casa do meu pai casou muita gente. Aí depois nós passamos para essa igreja de palha que a gente fez, né? Mas teve missa na sua casa, é isso? Tinha na casa do meu pai. Era na casa do seu pai? Várias vezes. Vinha aqui da cidade. É o Frei Pedro de Itaituba. Porque temos só tinha Itaituba. Na sua casa? Ele vinha rezando em toda a comunidade. Por isso que eu digo, hoje um padre reza uma missa ou duas por dia, está cansado, né? O Frei Pedro começava em Itaituba e ia na divisa, que tempo não tinha placa, né? Tinha a divisa lá, que eram as placas por causa das placas, né? Num jipe de comunidade em comunidade, marcando a hora certa, ele chegava, rezava a missa, se era hora de almoçar, ele almoçava, aquela em casa ele almoçou várias vezes, já passava para frente e ia. Então já sabia, tal dia o padre está aqui, aí quem tinha que batizar, batizava, quem tinha que casar, casava. Era um dia de festa, aquele dia enchia a gente de festa. Aí depois, acho que um tempo depois, nós fizemos essa se juntei, fizemos uma igrejinha mesmo, né? E aí ele passou para a igrejinha. Aí essa igreja está lá, hein? Não. Aí depois foi diminuindo, aí já ficou só na comunidade da Flor da Selva, né? E teve aquele meio nosso ali que ficou sem ninguém, uns anos depois já foram muitos a sair, outros. Sei que acabou a igreja, né? Eu também casei, saí, fui cuidar fui com outra já no outro trecho para cá, né? No Itaituba, que é onde eu moro, né? Nós tínhamos terreno. Aí, aquela igreja que foi construída lá, o senhor foi frequentador, assim? Não, todo dia a gente tinha que estar lá, né? Todo domingo a gente tinha que estar lá na igreja. Era o programa de domingo, né? Era depois dizer que a gente tinha mais vontade que acabasse o terço para ir dar para a bola, né? E quando acabava, ia jogar bola. Tinha um padre que ficava lá. Não, esse tempo não. Aí só era o culto dominical. Só o culto. O padre geralmente era uma vez por mês. Aí ele vinha fazendo esse serviço. Essa coisa. Uma vez por mês, mais ou menos. Era uma vez por mês, 2 anos. Aí dependia Aí ele ia batizando e casando. Aí depois, com 2 ou 3 anos, depois já começaram a mudar. Tinha que ter curso. Tinha que frequentar, quem não era da comunidade não podia batizar, aquele negócio que hoje tem nas igrejas. Mas os primeiros 3 anos eu falo assim, eles pegavam, era quem quisia casar, e batizar podia entrar na fila que batizava e casava, né? Na casa do meu pai, teve casamento demais. E o senhor casou lá na casa do seu pai? Não, quando eu casei eu já casei 10 anos depois, 11 anos depois. Aí já tinha mudado tudo, eu casei na Europa, mas aí já tinha... Você já tinha seu lote lá para Itaituba? Não, eu morava com meu pai ainda, eu só saí da casa do meu pai o dia que eu às vezes eu casei, e aí eu fui, enquanto isso eu só morei com meu pai mesmo. Né? E aí tiveram quantos filhos, a Saldanha? Só 3. A minha mulher teve problema, logo a gente achou que o mais novo já tem 34 anos. Né? Eu tenho um que mora
Em Placa trabalha com o ônibus da saúde. Esse aqui não é agricultor. O outro mora em Europa, é agricultor. E a filha que mora em Uberaba, que é formada em administração lá, e o marido dela trabalha, eles moram lá, né? Então, só dos seus filhos, só um continuou essa questão? É, só um continuou, que até campo. tá aqui que ele veio ver a mãe dele que tá, e ele veio aqui, mas ele mora em Europa, tem sítio lá. Cuida do sítio nosso, que é nosso também, e tem o dele também lá, né? Mas se o senhor comparar a sua juventude, lá no começo da década de 70 na Transamazônica, com a vida deles, teve diferença nesse tempo? Acha que eles tiveram mais dificuldade ou mais facilidade? Não, eu falo para eles têm toda a facilidade, né? Toda a facilidade. Eu já era, acho que um bocado de tempo que eu consegui comprar a primeira bicicleta minha, né? E eles, quando se viram rapaz, tinha essa moto, né? Então acho que mudou muito, melhorou muito para eles, né? Eu falo, às vezes reclamo de alguma coisa e falo, a gente, da casa do meu pai, no Ouro Verde, que apareceu o primeiro botequinho aqui, era 15 quilômetros, eu ia de pé. Eu e esse irmão meu que está aí, hoje é militar, né? Mas era um dia de viagem nós dois, que ele era ruim de estrada, né? Aí o pai desconfiou que estava, aí eu ia sozinha, minha mãe fazia uma merenda, eu amanhecia o dia já na Flor da Selva, né? Uns 5 quilômetros, eu ia lá e voltava. Eu saquei de coisa nas costas, né? Porque não tinha roupa, tinha que comprar os gansos. Foi o primeiro comérciozinho que teve na região. Acho que eles trouxeram dinheiro e botaram esse botequinho, né? Eu digo 15 quilômetros ainda hoje, para ir bem ali comprar uma coisa, vai ser de moto, senão eles não querem ir. Mas essa é a questão, né? Porque evoluiu e não sou contra eles, então tem que... Era de qual família você falou? Do Ganser. Dos Ganser. Aqui tem o Avelino morava com ela, Avelino Valdir, aquela turma deles todos, que hoje há muitos anos que eu nunca mais, nem vi ele mais, né? A família deles veio, né? Aí botaram-se com 15 quilômetros do meu pai lá nele, né? Aí a gente não tinha, porque só tinha Taituba, né? A gente ia lá fazer compra, mas só comprava um pouquinho também, né? Trazendo um saco assim, né? Quando a gente achava um motorista que parava para dar uma carona pra gente, a gente vinha, mas era difícil, tinha uns que passavam por cima e não dava, porque aquele tempo era só carro oficial, né? Era o DNR, era o Inca alguns davam, outros não davam. Tinha uns caras que não passavam por cima e não dava. Não sei se é porque não... A gente... Cansei de ir de pé e voltar, cansei, foi muitas vezes. De pé e voltar de pé, 15 quilômetros, 30 quilômetros para ir e voltar. Aí cansei de fazer. Aí depois, já digo que uns 2 anos depois começou a Europa, começou o comércio, aí a gente... aí a gente já vinha na Europa. Mesmo uma vez era de pé também, mas era 8 quilômetros só. 7 quilômetros, 8. O senhor falou que o senhor tem percebido uma mudança no clima, no meio ambiente, que está muito diferente em relação ao que era. É assim, porque a gente passava o inverno com 8 dias de chuva e você não via um trovão, não via um relâmpago, não via nada, aquela chuva calma, você não via... O Leitoso, um dia desse encheu, que quase atravessou. Eu nunca tinha visto o Leitoso, a gente conhecia o Leitoso ali passando na calha. Lá no meu pai, lá no lugar que a gente tomava banho, tem coqueiro desse tamanho já dentro da terra que veio. Foi empurrou a lagoa, que a lagoa foi feita a ponte fora do eixo do rio, né? Aí o rio fez a curva e deixou a lagoa, né? Aí a erosão veio, hoje lá eu passo lá e vejo um pé de coco desse tamanho, que nasceu lá e já tá, onde a gente tomava banho com água, a gente era menino, banhava lá, né? Então, e tinha aquela época, era definido o inverno, você podia botar sua roça a partir de agosto, setembro, que queimava sem, que tinha que queimar, né? Dizer que é um crime, você queimava não produzia, né? Porque aqui, eu achei engraçado que nós, voltando à história do pai, quando essa roça de 3 hectares que o INCRA fez queimou, bem, o pai disse assim, para nós não ficar parados, vamos derrubar outra, por nossa conta. Aí fizemos um alqueiro de terra, acabamos de derrubar em fevereiro, sem noção das coisas, chuva. Aí, lá no Rio Grande do Sul, se você ajuntar, você planta, não precisa queimar, né? A terra não precisa queimar. Mas vamos coivarar, não chama coivarar, chama descoivarar, né? Gaúcho chama coivarar, fazer a coivara, né? Para plantar. Aí planta não dá nada, porque se não queimar aqui não dá, né? Naquele sistema, pode ser agora com a correção de solo, uma coisa dá, né? Mas especialmente o arroz, o milho não adianta plantar, porque isso não dá. Sei que nós perdemos essa roça todinha, porque acabamos de derrubar em fevereiro, chuva que não... Então assim, era definida, a partir de, se até fim de dezembro, novembro, por aí assim, fim de novembro para dezembro, já você não pode fazer sua roça, não faça mais não, porque a chuva era certa, né? Hoje tem tempo que a gente planta, já por ultimamente, planta já em janeiro. Esse ano não teve nem inverno, né? Então não teve nem verão, né? Choveu emendado, né? Então o que mudou, né? Se vai voltar ao normal de novo, eu não sei, mas que mudou. Tem gente que não é a mesma, não fala assim, porque faz 50 anos e eu prestei atenção, né? Os primeiros 10, 15 anos era de um jeito, depois começou a... E tem mudado muito, né? A própria Transamazônica, né? O senhor, qual é a sua opinião sobre esse crescimento da plantação da soja? O senhor acha que isso pode ajudar no progresso
Ou pode prejudicar a região? O senhor já pensou sobre É uma questão assim, talvez para o povão mesmo, para os agricultores, não ajude, não. Pode ajudar para quem tem condições de fazer a sua. Pode ser que ele vai ter um benefício, porque a terra, com a correção, hoje produz em todo lugar, né? Então eu acho que, mas não para aquele que batalha lá com seus 100 hectares de terra e no Machado mesmo com um pequeno, ela não vai mais resolver. Agora, se você nessa norte nosso, para nós não mexeria com ele, não temos condições de mexer com ele. Nós porque demos para ele 3 anos sem dar nada, pagaram lá para ele fazer o serviço, porque se fosse fazer nós não faria, né? E assim ninguém faz. Um agricultor típico da região não faz isso, porque hoje só a documentação ambiental foi quase 50 mil, né? Nós não tínhamos, e eles vão gastar abaixo de 300 mil para fazer 70 hectares, né? Mas então nós não faria isso. Então, para quem tem dinheiro era trazer o progresso, mas para quem não tem não vai melhorar, não vai mudar porque ele não vai fazer, ele não tem o que fazer. E para a região, o senhor acha que vai trazer progresso? Mas tem que esperar para ver, né? Tem que esperar para ver porque eu acho assim, o progresso é bom se chegasse para todos, mais ou menos assim, porque não adianta, digamos assim, uma coisa se deu bem para mim, né? Eu tive um progresso danado, mas só eu, assim, mas e os outros não podem, não vão ter. Não é que eu quero dizer assim que, mas eu acho que o progresso é bom para todos, né? Porque enquanto o cara diz, só é bom para mim, se eu tiver bom, eu acho que não. Até para o município, né? Só com 2 plantadores de soja, isso aí não vai resolver o problema. Vai ver ali na Europa, olha o progresso que fica para a Europa, nada. E tem o meio ambiente também, E né? bom, exatamente, o meio ambiente, né? Questão ambiental, né? Por isso que eu digo, Marcelo, eu acho assim, a nossa agricultura, a nossa questão aqui olha, se cada cidadão que tem um lote, que mora no lote, um pequeno agricultor, tivesse condição dele plantar os seus 10 hectares ou 20 hectares mecanizados, ele não teria derrubado 80 hectares de mato ou 100 e deixado para lá. Eu tinha um trator Jeriquim de pneu, né? Tinha uma metralhadeira. Se eu chegar numa loja aqui em Santarém, eu saio de lá num carro, ele me financia. Mas se eu chegar lá para comprar um Jeriquim, ele não me financia. Porque é tanta burocracia que você desanima. Você chega num banco e diz, eu quero financiar um pequeno trator. Não é um tratorzão, um pequeno trator de 2 cilindros aí, que hoje deve valer uns 100 mil reais equipado, não sei. O banco não me financia, não, de jeito nenhum. Não. Tem uma questão ambiental, tem que saber, mas é coisa que acaba desistindo. Eu falo assim porque a gente já tentou. Eu tinha o meu porque eu tinha um Jeriquim velho, eu triava com a triadeira, essas coisas todas. Mas então, se tivesse um apoio de como digamos assim, eu sou um agricultor, estou estabelecendo meu lote, eu vou mecanizar 10 hectares ou 15, mais um pedacinho para ter o meu pasto, eu não teria derrubado 80 hectares e a juta queria ter tomado. Então eu acho que assim, seria melhor, né? Mas nunca deu certo isso, né? Então, seu Saldanha, caminhando já para o final da nossa entrevista, né, 50 anos da abertura da Transamazônica, né? 50 anos que a sua família veio para cá. Veio para cá, Vai fazer agora dia 29 de setembro, que nós chegamos, 15 de outubro, nós chegamos no lote, no sítio. Muitos desafios vivenciados. O que representa na sua história, para o senhor mesmo, a Transamazônica? Onde eu passei a minha vida, né? Minha infância. Só. Saudades, memórias boa. Mas assim, eu falo assim, eu tenho saudade daquele tempo, assim. E o que o senhor mais sente saudade daquele tempo? A vida, né? Chegar dia de domingo, botar minha espingarda nas costas, dar uma volta na mata. O cara diz, hoje eu não faço mais isso, hoje eu não mato mais um gato, né? Mas aquele tempo você matava para comer, você não... Aí aquilo era um esporte, né? Não tinha para onde você ir, não tinha um campo de futebol, naquele tempo, nos começos não tinha. Esse campo de futebol já foi do primeiro ano em diante, mas não tinha, né? Aí a gente trabalhava a semana toda e quando era dia de domingo, botava a cacaia nas costas e pegava um amigo que conhecia um pouco a mata, a gente fazia a vareda para não se perder, porque hoje tem um travessão, depois tinha, né? Mas naquele tempo não, se você se perdesse para lá, você saía no Mato Grosso, se tivesse vida, né? E fosse pro lado de cá, saía nessa Santana Cuiabá, mas ninguém sabe o dia, né? Então não tinha. Então quer dizer que apesar de todas as dificuldades, o seu sentimento em relação àquela época é de saudade. Exatamente. Obrigada, seu Saldanha. Muito obrigada pela sua entrevista. Tá?
o projeto agradece. Ah, A sua história vai ficar para a posteridade agora. Tudo É. bem? É isso aí. Obrigada. Pronto, Tá. podemos.